Agora, um dos assuntos que também foi tratado e que é sempre falado é a respeito da vocação. Aquele chamado que existe na nossa vida e que o coração palpita por ele e que faz com que a gente busque também a felicidade a partir disso. Por isso, vamos receber agora aqui no Bem-vindo Romeiro, Dom Mário Spack, ele é da Diocese de Paranavaí, lá no Paraná. Seja bem-vindo ao Bem-vindo Romeiro também, um bom dia para o senhor. Obrigada pela presença. Bom dia, Bianca, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Para que a gente explique para quem está em casa primeiro. A vocação é aquele chamado que faz o nosso coração realmente palpitar quando segue esse chamado, não é mesmo? Isso, a vocação ela vem de Deus. É Deus quem nos chama. Portanto, Ele nos chama a vida, Ele nos chama a ser seu discípulo. E para muitas pessoas, aliás, São João Bosco dizia que Deus chama 30% dos rapazes e das moças para uma vida de especial consagração. Então, para muitos, Ele chama também para se dedicar maiormente a Ele. E isso é uma vocação de consagração. É interessante a gente lembrar, quem está em casa, que vocação não é só necessariamente a vocação religiosa, o chamado à vida religiosa. Existe a vocação matrimonial, existe a vocação da comunicação também, e são tantas outras vocações necessárias, são os seus dons colocados a serviço de Deus. Mas é claro que aquela vocação religiosa, a vocação sacerdotal, ela tem um gostinho e um carinho especial, porque é literalmente você abrir o seu coração e se dedicar inteiramente a Deus. E essa procura é muito importante, porque muitas vezes, Dom Mário, a gente nota que tem diminuído cada vez mais a procura de vocações, a procura das pessoas se acertarem nessa vocação religiosa, não é mesmo? Isso, nós estamos de fato com uma grande iniciativa na Igreja do Brasil, promovendo as vocações, porque toda mãe, todo pai, quando vê seus filhos crescer, começa a se perguntar, e qual vai ser a vocação dele ou dela? E a igreja também vem ao encontro, então nós estamos rezando, envolvendo as comunidades para que cada pessoa acerte a sua vocação. Tem um slogan que circula nas comunidades assim, vocação acertada, futuro feliz, vocação errada, quebrou o nariz, as pessoas dizem. Porque, de fato, quando a gente acerta a vocação, segue Deus, mais facilmente será feliz. Aliás, Santo Afonso Maria de Ligório também falava a respeito da vocação, né? Que a vocação acertada é a certeza de uma vida plena, de uma vida feliz. E a gente, inclusive, essa semana já chegou a conversar aqui com a Laura a respeito também do sínodo para os jovens que aconteceu no ano passado, também da exortação que o Papa escreveu, também Cristo vive, e nessa exortação falou-se também a respeito da vocação. Dom Mário, hoje a gente nota que cada vez é maior a procura por uma realização pessoal que muitas vezes é mais fútil do que a própria felicidade, a própria procura por essa vocação. E isso interfere muito na vida do jovem, não é? Olha, quando a gente fala de vocação, aquilo que você falou, é muito amplo o termo vocação, né? É o chamado de Deus. É o chamado de Deus por uma vida, claro, inserida na comunidade. E a gente percebe que quem se insere na comunidade, quem faz da sua vida um serviço para o próximo, qualquer que seja esse serviço, essa pessoa começa a encontrar um sentido maior para a sua vida. E hoje nós vivemos, de fato, uma falta de sentido, porque as pessoas estão diminuindo a sua doação para o próximo, estão muito voltadas para si mesmo, muito se autocontemplando, vivendo para si mesmo. E isso vai até adoecendo o ser humano. Sem dúvida. Essa doação, o ato de se doar ao outro, cresce na gente também o sentido de humanidade. E a gente, infelizmente, vê que nós estamos perdendo, a humanidade está perdendo o sentido de humanidade, não é mesmo, Dom Mário? Bem isso. É claro que, como igreja, nós estamos muito preocupados, porque a igreja ela precisa não somente de vocações, como se falou, sacerdotais e religiosas, claro que são essas pessoas que levam para frente o trabalho nas comunidades, mas nós precisamos de todas as vocações, porque a variedade de serviços que tem na igreja, o número de padres e religiosas é 0,0 alguma coisa por cento, na imensa maioria que são de leigos que fazem a igreja acontecer. Então, e isso constitui a humanidade, isso que dá força, isso que dá sentido
para a igreja e também ajuda a própria sociedade na sua organização. Aliás, na conversa que nós tivemos aqui a respeito também do Sínodo da Juventude, a Laura disse uma coisa muito interessante, que a vocação hoje está sendo vista e tem que ser vista pela igreja como um sentido de vida e não apenas um caminho, uma direção, mas ter um sentido, é muito mais amplo do que tudo isso. E obviamente que esta amplitude acaba alcançando também as vocações religiosas e sacerdotais. É necessário uma entrega e um ouvido atento e um coração atento para entender esse chamado de Deus também, não é, Dom Mário? Isso. É exatamente aqui, Bianca, nós estamos como igreja promovendo uma ação evangelizadora em todo o Brasil, pedindo que as pessoas, antes de qualquer celebração da missa, da palavra, rezem uma dezena, 10 Ave-Marias, pedindo para Nossa Senhora, que é Mãe das Vocações, que ajude os jovens a ouvir esse chamado de Deus. E ouvindo o chamado de Deus, possam também responder. Essa ação que começou no sul do Brasil se espalhou e agora estamos já chegando praticamente em todo o território nacional. E eu quero, então, convidar todos que estão nos acompanhando nesse momento, se na sua comunidade ainda não começou, vocês podem começar. Começa lá, claro, não vai começar, se a missa é às 7, não vai começar essa dezena às 7, começa os minutos antes, senão vai ter encrenca com o padre, né? Começa os minutos antes, para que às 7 horas já a dezena ajude a criar um clima de oração na igreja e se começa a missa e a gente reza nas intenções das vocações. Inclusive, também, essa atitude foi tomada por todos os bispos aqui antes da celebração, que acontecia às 7h30 da manhã, também tinha essa dezena rezada. E a gente pede sempre que você reze, porque a oração é um instrumento realmente muito poderoso também nesse processo todo de conversão e de chamado para novas vocações, não é, Dom Mário? Inclusive, os bispos rezavam as 5 dezenas, as 5 dezenas, para né? ser modelo e exemplo daquilo que a gente quer que aconteça em todas as comunidades. Também, Bianca, além da oração, que é um primeiro eixo desta grande ação, nós estamos... Jesus falou, pedi ao Senhor da Messe, eis o motivo da oração. Nós temos um segundo eixo, que é comunicar coisas bonitas, testemunhos bonitos de quem já vive com alegria a sua vocação. E nós temos uma infinidade de testemunhos de pessoas que doam a sua vida e que às vezes não aparecem. Então nós queremos, através das redes sociais, mas também do meio de televisão e rádio, fazer com que esses testemunhos cheguem até as pessoas. Dom Mário, eu estou curiosa com uma coisa. Como é que surgiu esse chamado na vida do senhor? Agora eu fiquei curiosa para perguntar isso. Olha, você me faz uma pergunta bem nesse momento. Então, eu não pensava em ser padre. Eu já estava me encaminhando para o casamento, já com meus 18 para 19 anos, parecia que esse era o horizonte da minha vida. Mas eu me lembro, Bianca, uma certa ocasião que eu estava do lado de minha namorada, já há mais de um ano, namorando, e a gente sentado, né, olhando para a mesma direção, no silêncio, e uma pergunta passou por dentro de mim: você vai viver com ela a vida inteira? Essa pergunta passou, e dentro de mim eu respondia: não. Então isso me inquietou, e passou um período e eu já era catequista na minha comunidade e de repente Deus me manda uma pessoa que veio e perguntou: Mário, você já pensou em ser padre? Então essa pergunta me abriu para uma questão que eu não tinha pensado ainda. De fato eu percebi que, eu sabia que eu queria casar, mas de repente vi que talvez não era exatamente aquilo. E essa pergunta, você já pensou em ser padre, fez com que se abrisse o meu coração e a partir dali as coisas clarearam e hoje sou padre e bispo. E essa vocação feliz e acertada do senhor que eu trouxe aqui para conversar conosco no Bem-vindo Romeiro. Nós estávamos conversando com o Dom Mário Spack, ele que é da Diocese de Paranavaí, lá no Paraná, falando a respeito das vocações. E ele estava me contando a respeito de como surgiu a vocação na vida dele. E ele falou que era também catequista. Dom Mário, o senhor acredita que principalmente partindo do princípio dos leigos, é aí que a gente tem que também focar para que essa vocação cresça e chegue com mais substância na vida das pessoas?
Isso que nós vemos na caminhada da igreja, que sobretudo depois do Concílio Vaticano II, 50 anos atrás, a igreja se voltou totalmente para os leigos. De fato, a vocação do leigo, ela é decisiva na vida da igreja. Como eu dizia antes, a extrema maioria das pessoas que participam são leigos. Então, claro que é central na vida da igreja os leigos. E por isso, então, a ação evangelizadora também, porque ajuda com que o leigo participe e seja protagonista também desse modo, não é? Isso. Esta ação evangelizadora, cada comunidade, uma nova vocação, nós rezamos por todas as vocações na igreja e pedimos que Deus nos dê vocações de consagração, porque também a igreja precisa de sacerdotes, precisa de religiosos, de modo especial religiosas. E esta oração nós queremos que seja feita assim com intensidade, que seja feita em todas as comunidades, porque a vocação diz respeito a todos nós. E estamos comprometendo, primeiro, as equipes paroquiais de vocação, para que nos ajudem, que o povo reze, mas de modo especial, estamos pedindo que todos os ministros da Eucaristia, ministros da Palavra, sejam os guardiões. Ajudem que esta dezena ou as 5 dezenas sejam rezadas antes das celebrações da missa, da palavra, das reuniões e assim por diante. Também, Bianca, estamos comprometendo os catequistas e catequizandos, porque as crianças, elas têm uma força muito grande, elas se entusiasmam, assim, sabe, são um encanto. E nós estamos pedindo que cada grupo de catequese desse imenso Brasil, antes do encontro da catequese, faça a dezena, de forma bem dinâmica para as crianças, a dezena pelas vocações, e que eles tenham também uma capelinha. Cada grupo constitua uma capelinha, sobretudo de Nossa Senhora, para que no final do encontro, uma criança leve para casa essa capelinha e possa rezar pelas vocações junto com os seus. E voltando, que ela tenha ocasião também de contar se conseguiu ou não. Pode ser que ela nem consiga rezar nas famílias, mas se ela conseguir, ela fica tão feliz porque ela é protagonista. E a juventude. Então, os ministros, as crianças com os catequistas e os jovens, porque os jovens estão com o celular na mão. Nós queremos que nos ajudem a filmar os testemunhos e a divulgar esses testemunhos, sobretudo nas redes sociais. Então, para você que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero, sinta-se também convidado a fazer parte desse leigo atuante, protagonista na igreja. Porque é a partir daí, deste conhecimento, de estar ali envolvido nessa realidade e principalmente de dedicar o seu tempo ao outro com amor, abrindo o seu coração com muito amor, que você vai também encontrar e direcionar o seu caminho para a vocação e, claro, rezar por todas as vocações. Eu imagino que esta ação, Dom Mário, faça com que realmente o leigo se sinta cada vez mais importante neste momento e principalmente nessa busca vocacional. Isso, nós precisamos da ajuda dos leigos, né? Porque enquanto nós, em cada diocese, é interessante que cada diocese, o bispo, eu sou bispo, eu sei disso, a gente estabelece um padre para cuidar das vocações, mas é pouco. As congregações, as femininas, estabelecem uma irmã para cuidar das vocações. Aqui nós estamos entregando para todos os leigos, para toda a comunidade e corresponsabilizando as comunidades pelas vocações. Já em Puebla, em 1979, que houve uma conferência do episcopado da Latinoamérica e também do Caribe, se dizia que as vocações são uma resposta de Deus providente a uma comunidade orante. Então, se nós queremos vocações, se nós queremos que, falo agora para os pais, que nossos filhos se encaminhem bem na vida, vamos rezar para que eles acertem na sua vocação, para que eles sejam discípulos e seguidores de Jesus Cristo e assim o coração da mãe e o coração do pai também serão mais felizes, porque um filho feliz faz uma mãe feliz e um pai feliz. Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente, com certeza, quando a gente acerta a nossa vocação, a gente não fica aí, a gente vê tantos jovens hoje perdidos, sem ter um rumo realmente na vida. Quando a gente acerta a nossa vocação, a gente tem esse rumo, a gente tem esse norte a seguir. Dom Mário, obrigada pela presença aqui conosco, por contar um pouquinho também da ação evangelizadora e, claro, façamos o convite aqui para que todo mundo que está acompanhando aí a TV Aparecida faça essa oração, essa dezena ou até mesmo as 5 dezenas para rezar junto também pelas vocações. Muito obrigado, Bianca.
E eu convido, de fato, que na igreja inteira do Brasil nós façamos um grande cenáculo, um grande santuário de oração pelas vocações. Quem quiser entrar em contato com o senhor, tem algum telefone, alguma maneira de entrar em contato com o senhor, também para, de repente, saber como direcionar essa oração também, esse momento de oração na sua comunidade, na sua paróquia? Nós temos um site que reúne já testemunhos de todo o Brasil e também informações sobre esta ação evangelizadora, cada comunidade, uma nova vocação, que é o seguinte, www.vocacões.org.br. Não é .com, é .org. Novamente, por favor, é www. Vocacões, porque na internet Sim. não existe cedilha, não existe acentos, .org. Tá, já. Então, você aí de casa que quer também fazer parte dessa ação evangelizadora para que possamos rezar por todas as vocações, é só entrar aí no site também. Eu gostaria de pedir para o senhor, para encerrarmos aqui o Bem-vindo Romero, para o senhor dar uma bênção aqui para a gente, por favor. Então, nesse dia tão importante para nós, enquanto Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, encerrando a Assembleia Geral dos Bispos e também acompanhamos há pouco a cerimônia de posse da nova presidência, dos presidentes das 12 comissões de serviços, eu quero pedir que a bênção de Deus seja abundante para toda a nossa igreja, de modo especial para os seus pastores, os padres e todos os atuantes, seja religiosos e leigos desse imenso Brasil, e que esta bênção venha para nós por intermédio de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui conosco.